Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Antes de iniciar a correção, quero parabenizar os alunos que enviaram a resposta que foi solicitada, certo? E eu espero que, sempre que for pedido, eu espero que vocês correspondam, tudo bem? Eu sei que não é fácil nem para mim, nem para vocês estar nessa distância. Temos aí alguns obstáculos, mas nós somos, digamos assim, pessoas capazes de superar qualquer tipo de desafio. O desafio nesse momento é a distância. Então, vamos lá, né, gente? Qualquer coisa, dúvida, é só chamar. Então, vamos lá. No nosso texto, unanimidade. Nesse texto, falava da questão aí, da questão em que o meio de comunicação, a imprensa, está cada vez mais inserida, certo? E não conseguimos nos separar dela. Ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E isso faz com que a gente esteja presente, de certa forma, em todo o mundo, ou o mundo esteja presente em nós. Ok? Então, vamos lá. Principalmente na questão aí da velocidade de informações que se tem. Na nossa primeira questão, o texto de Paulo Mendes, composto por... O texto de Paulo Mendes Campos apresenta um vocabulário que pode não ser muito familiar. Pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir. E isso facilitará a intenção, o entendimento do texto, tá certo? Ecumênicas. O que seria ecumênicas? Relativo ao universo, a toda a terra habitada, universal, geral. É muito comum a gente ouvir esse termo no meio aí católico. Não é isso, gente? Então, está se referindo a isso. Estacionárias. O que seria estacionárias? Que não avança, nem recua, mas estaciona. Não portátil, imóvel, fixo, não sujeito a variações, invariável, certo? Ah, professor, eu encontrei outra resposta, é bem diferente da que eu estou vendo agora. Não tem problema, desde que esteja coerente com o que foi pedido, desde que tenha essas definições, desde que você tenha encontrado no seu dicionário, tudo bem? Vamos aí à próxima. Reacionárias. O que seria reacionárias? Temos aí pertencente ou relativo a partir de reação ou ao seu sistema, que se opõe às ideias políticas de liberdade individual, coletiva, retrógrado, ok? E frivolidade, qualidade de frívolo, futilidade, coisa frívola, ninharia, tá certo, gente? Então, esse seria o que vocês provavelmente encontraram aí na sua pesquisa. Vamos à segunda questão. O que significa unanimidade? De que unanimidade o autor está falando? Vamos lá. Como eu adiantei logo no início, a unanimidade é comunidade de ideias, opiniões ou pensamentos, ou seja, onde todos têm a mesma ideia, chegam à mesma conclusão. Cuidado ao ler ao ler alguma obra de Nelson Rodrigues, que ele diz que a unanimidade é burra. Cuidado! Nem toda unanimidade podemos considerar que seja burra. Tem a unanimidade e a unanimidade. Cada uma pode estar em contextos bem diferentes. Ok, gente? Então, vamos aí. O autor fala unanimidade das pessoas que estão ligadas cada vez mais pelos meios de comunicação. Ou seja, como eu falei anteriormente, a gente tem tanto acesso aos meios de comunicação que a quantidade de informações que possuímos, de certa forma, nos deixam ligados. E essas ligações acabam nos influenciando no nosso comportamento, ok? Vamos aí à terceira questão. O autor demonstra sua opinião a respeito dessa unanimidade. Retire uma frase do texto que se comprove isso, certo? Olha aí, sim, essa unanimidade consciente é dado mais estranho do nosso tempo, certo? Então, como ele diz, olha, é algo que chega a causar estranheza em nosso tempo. Ter algo como a questão aí dos meios de comunicação, ser algo consciente, certo? Ou seja, provavelmente ele julga a sociedade um pouco inconsciente sobre determinadas
coisas que elas precisam se posicionar, mas nesse quesito aqui, elas até são unânimes, ok? Não conseguem viver sem os meios de comunicação. Quarta questão, para o autor, o que se perde? Para o autor, o que se perde? O que é que nós perdemos quando temos esse certo comportamento? Então, qual a consequência dessa unanimidade vivida pelo homem? Então, perde-se a individualidade, a vida particular de cada um não interessa mais. Ou seja, antes nos preocuparmos tínhamos a preocupação individual, agora não, ele vê isso aí como a perda do individualismo, estamos mais preocupados com o coletivo, tá certo? Vamos aí à quinta questão. Para desenvolver sua crítica, o autor usa um recurso que chamamos de hipérbole, exagero, para demonstrar uma ideia. Retire 2 trechos em que isso pode ser comprovado. Gente, como eu falei na aula passada, certo? Ele aqui, o autor, ele está utilizando aqui termos, expressões, para justificar, para desenvolver sua crítica, certo? No caso aqui temos temos um gênero que não está se preocupando aí com o convencimento, com a persuasão. Ele apenas quer fazer com que você faça uma reflexão. E essa reflexão, ele faz essa tentativa de fazer com que o seu leitor reflita, ele acaba utilizando aí certos exageros, tá certo? Então, qual seria esse exagero? Tudo pode afetar a nossa vida, tudo mesmo, no geral. Olha aí o exagero, como ele colocou aqui. Estamos envolvidos por tudo e por todos. Podemos generalizar? Olha aí os trechos em que ele utilizou para fazer com que o seu leitor chegue à mesma conclusão que ele, mas ele não tem a obrigação de persuadi-lo, apenas está tentando, digamos assim, causar uma reflexão, fazer com que você reflita acerca do assunto. Ele traz aí uma certa crítica, uma reflexão, tá certo? Vamos à próxima. De acordo com o texto, o que todas as pessoas buscam? Gente, todas as pessoas buscam principalmente o quê? Isso mesmo, buscam tranquilidade, certo? Buscam estabilidade. No caso, sendo coerente com o texto, ele vai o quê? As pessoas buscam um mundo melhor, mais decente, com paz, segurança, evolução e justiça, tá certo? Ele coloca lá, na questão anterior, um certo exagero, mas de certa forma, até de modo intrínseco, é possível verificar que todos nós buscamos realmente isso. Obviamente que em determinado momento somos até um pouco egocêntricos, mas no geral mesmo, posso até concordar com ele, que a gente quer realmente isso aqui, todos nós. Eu espero que você não seja contrário a isso, de ter um mundo melhor, decente, com paz, segurança, ok? Mas cabe a você construir a sua própria opinião. Sétima questão. Você concorda com a opinião do autor que as pessoas buscam um mundo mais decente, menos enganado pelos poderosos, menos injustiçado? Explique seu posicionamento. Gente, vou colocar uma sugestão de resposta, mas eu quero que você chegue a uma conclusão. Você construa a sua própria opinião a respeito do que foi apresentado aqui. Então, é possível o entendimento universal, a paz entre as futuras gerações, tá certo? Eu espero que realmente no futuro bem próximo isso aconteça. Vamos aí à oitava questão. Segundo o texto, assinale a alternativa que apresenta qual seria a causa ou que permite que o homem viva simultaneamente em todos os cantos do mundo. Então, o fato de as pessoas viajarem por todos os continentes. Gente, não precisa viajar por todos os continentes para conhecer determinada cultura, conhecer determinado lugar. Bastaria termos acesso o quê? Aos meios de comunicação. Se fizermos uma pesquisa, a gente consegue
consegue obter várias informações a respeito do que está nos causando interesse, ok? Então, os meios de comunicação que lhe trazem notícias de todos os lugares de todo o mundo. Então, nesse caso, será a nossa opção correta. Por que não foi a C? As conversas e as informações levadas por viajantes e repórteres. Gente, imagine aí, como é que eles iriam levar essas informações se você não tivesse os diversos meios de comunicação? Será que iria fazer uma visita a você ou você a ele? Obviamente que não seria muito viável, então por isso que não foi a nossa opção C. Vamos agora fazer a correção, gente, daquela atividade extra que eu enviei para vocês, a revisão de frase, oração e período, tudo bem? Então vamos lá. Em qual das alternativas há uma oração? Então vamos só recapitular um pouquinho. Frase é todo um enunciado que tem sentido completo. Então, como foi dito anteriormente, nem toda frase verbal ela poderá ser frase. Por quê? Há frases verbais que não possuem sentido completo, e para ser uma frase tem que ter sentido completo. Vamos a outra situação. Oração. Oração, no caso, é um verbo presente na frase. E quando for uma oração, temos uma estrutura organizada em torno desse verbo. E nesta oração, ela vai compor justamente quem? O período. Se nesse período eu tenho apenas uma oração, então será período simples. Se eu tenho nesse período duas ou mais orações, será período composto. Então vamos lá. Socorro, seja bem-vindo. Que sabor estranho. Depressa, por favor. Até logo mais, meu amigo. Então, a nossa alternativa em que apresenta uma oração será o nosso item B. Seja bem-vindo. Nos demais não há presença de oração. Ok? Vamos aí à segunda questão. Em qual das alternativas há período simples? Olha o que eu falei. Período simples, a presença de quantas orações? Isso mesmo, apenas uma oração. As crianças entraram em casa reclamando que estavam com fome. Então aqui eu tenho a presença de três orações. Então será o quê? Período composto. Então temos entraram, reclamando e estavam. Tenho três orações, então período composto, não é o nosso item. Jamais esqueci os ensinamentos de meu pai e sempre os coloco em prática. Ó. Esqueci e coloco. Duas orações, período composto. Vamos ao item C. As três pedrinhas permaneciam no mesmo local, na lateral do canteiro de roseiras. Então, como você pode perceber aqui, eu só tenho apenas uma oração. Então, o nosso item correto será o item C. D. Quando as aulas tiverem, olha aí a nossa primeira oração, tiverem início, quero brincar, locução verbal, certo? Brincar com meus colegas do 6º e do 7º ano. Nesse caso aqui, temos período composto. Então, por isso que não foi o nosso item correto. Duas das três meninas deram a volta no prédio e entraram, olha aí, deram e entraram, vai caracterizar o quê? Já temos aí duas orações pela porta dos fundos do clube. Então, duas orações caracteriza aí período composto. Então, por isso que foi o nosso item C. Terceira questão. Em qual das alternativas há período composto? Vim assim que me chamou. Então, já podem ver aqui, vim assim que me chamou. Então, a nossa opção correta será o item A. Ah, professor, mas eu marquei B, por que não foi a B? Justamente, ó, pede período composto aqui. Não responda a sua mãe, Caio. Eu só tenho responda. Eu tenho uma oração, período simples. C. O livro de contos ficou sobre a mesa. Ficou. É apenas uma oração, período simples. Gente, cuidado. Gramática pode apresentar período simples ou período absoluto, tá bom? Vamos prestar atenção nessa questão. D. Poucas pessoas se lembram desses fatos. Então, poucas pessoas lembram. Uma oração, período simples. Alguns velhos amigos se reuniram. Apenas uma oração, período simples. Então, é o nosso item correto que foi apresentado anteriormente. Quarta questão. Qual das alternativas apresenta a classificação correta conforme o sentido expresso?
Que calor? Declarativa, afirmativa. Declarativa, negativa. Está errada. Por quê? Aqui trata-se de uma frase o quê? Uma frase exclamativa. B. Você quer falar comigo? Declarativa. Aqui é uma declarativa afirmativa. Aqui está dizendo que é uma declarativa afirmativa. Não é, pois se trata de quê? De uma frase interrogativa. C. C. Nunca lhe prometi nada. Interrogativa. Aqui diz que é interrogativa, mas na verdade trata-se de uma frase declarativa negativa. D. Descanse um pouco, João. Olha aí, está dando uma ordem. Ok? Está dizendo que é imperativo. Vamos aguardar um pouquinho. Sempre vejo em seu rosto o sorriso de nossa mãe. Declarativa negativa. Não, ela está mais para declarativa afirmativa. Então, nosso item correto, item D. Quinta e última questão. Qual das alternativas apresenta a classificação correta? Bom dia. É uma oração. É uma oração. Gente, cadê o verbo? Não é. B. O período sempre apresenta apenas uma oração. Não, o período ele pode ser simples e pode ser composto. Então, não é o nosso item. O termo frase denomina apenas para período simples. Não período simples. Como eu falei agora há pouco, eu tenho aí frases verbais que pode apresentar período composto, mas só que pode ser completo ou incompleto, certo? Obviamente que para ser frase tem que ter enunciado completo, mas para se tratar não será apenas para período simples. Tá bom? D. A oração pode ou não apresentar verbo. Quem disse? Não existe isso. Para ser oração tem que apresentar verbo sim. Ok? Então a nossa opção correta, item comportou-se muito bem. Os termos. Temos aí uma frase, com certeza. Tem enunciado completo? Tem, não é esse? Comportou-se muito bem. Então, frase completa. Tem oração? Tem, comportou-se. Temos aqui uma construção em torno de uma oração e essa oração compõe um período? Com certeza. Então, devido a isso, o nosso item correto é o item E. Gente, é isso, certo? Não se preocupe que daqui a pouco eu envio isso aqui para vocês. Tudo bem? Nesse caso aqui, essa correção ela será enviada separadamente. Então é isso, chegamos ao final da nossa correção. Até a próxima aula. Tchau.